Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está me assistindo. Sejam muito bem-vindos na nossa primeira Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados com Praba 2020 em modo virtual. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês hoje e ainda de fazer parte do comitê organizacional dessa conferência. Então eu agradeço também a oportunidade que foi me dada para fazer parte do comitê. Meu nome é Mustafa Galel, eu sou químico pela formação. Aqui no Brasil eu fiz meus estudos de mestrado e doutorado na área de materiais, especificamente em materiais à base de cimento, casando com a área de polímeros durante a fase de doutorado. Atualmente sou professor na Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, no programa de Engenharia Civil. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a apresentação dos dados tratados, o poder das imagens. Então a gente vai falar um pouco sobre esse conceito de apresentação dos dados, que algumas pessoas talvez enfrentam alguns tipos de problemas, certos problemas, especialmente os alunos que estão iniciando ainda a carreira de pesquisa. Então vamos falar um pouco sobre esse quesito, para visualizar que não é uma coisa muito complicada, que ainda tem algumas ferramentas que a gente poderia utilizar para favorecer um visual mais bonito para o nosso documento final ou para a nossa apresentação de um modo geral. Então o objetivo do nosso minicurso vai estar relacionado a apresentar alguns meios de demonstrar os nossos dados coletados e tratados de um modo objetivo, estético, bonito e ainda estatisticamente correto, que é um padrão muito importante, já que estamos falando de pesquisa. Também vamos destacar um pouco da questão de poder das imagens como uma importante ferramenta para a pesquisa científica de um modo geral. Então, ao longo desse minicurso, eu vou estar sempre pensando com a cabeça de um aluno que acabou talvez de entrar no laboratório, que ele não tem muitas ferramentas na mão dele para ele conseguir destacar o que ele está fazendo de um modo fácil e rápido. Já fui aluno faz pouco tempo, então eu também estava dentro disso faz muito pouco tempo. Eu fiz o meu esforço para conseguir ultrapassar essa dificuldade. Então a primeira coisa que a gente pensa juntos assim, eu entrei no laboratório como aluno de pesquisa, e agora o que eu devo fazer? Você pensa primeiro que antes de entrar no laboratório a gente está com algum problema para resolver, né? Então buscamos sempre esse quesito de pesquisa para a gente sempre fornecer alguma solução para algum problema pré-existente. Então aqui temos algumas etapas que a gente poderia visualizar nesse slide. A primeira coisa, antes de entrar no laboratório, pensamos que precisamos de ter um problema a ser resolvido, né? Não vamos investir tempo e recursos em alguma coisa sem ser muito clara. Então a primeira coisa que a gente está pensando aqui é definição de problema. Depois disso, a partir de conhecimento prévio de como resolver esse problema, a partir de orientação, a partir de busca na literatura, a gente já consegue detectar qual é o método adequado, qual é o método, a técnica adequada para a gente conseguir resolver esse problema. Primeiro detectar, depois resolver. Depois disso, pensamos na obtenção de uma amostra que seja representativa. Essa amostra, por exemplo, se a gente está pensando numa amostra de água, para pegar uma amostra de água de um lago, a gente tem que fazer um processo de homogeneização para deixar essa água representativa para este lago. Então é um processo que não é tão fácil. A etapa de amostragem, de onde eu vou tirar a minha amostra, às vezes faz toda a diferença. Às vezes tem testes ou ensaios que a gente utiliza apenas miligramas da amostra, então isso faz com que a gente obtenha uma quantidade muito limitada da nossa amostra, que às vezes isso poderia ser também um fator muito limitante para obter resultado confiável. Então a etapa de amostragem, uma das etapas mais importantes para a gente escolher uma amostra que realmente representa o meio que estamos analisando. Depois disso, algumas amostras vão exigir que a gente faça um prévio tratamento para ela seja pronta já para análise. Então isso não vai se aplicar em todas as amostras, mas de qualquer maneira tem algumas amostras que precisam de lavagem, algumas amostras que precisam, por exemplo, de ajuste de uma condição física ou química, ajuste de pH, por exemplo. Então nesse caso estamos falando de uma etapa que poderia existir de pré-tratamento da amostra, preparando ela para entrar na análise. Depois disso a gente tem a realização da análise ou coleta de dados, que a gente chama de colocar a mão na massa, né? Neste caso, você já vai medindo. Desde que você já tem o seu planejamento experimental, você sabe qual é o método que você vai aplicar, você já tem a sua amostra que representa o meio que você vai analisar. Depois disso, então, o que falta é realizar o próprio ensaio, o próprio teste, e depois coletando os dados, que é uma etapa também muito importante. Depois disso, a gente pensa em obter esses dados na nossa mão, e depois disso a gente
processa ela por alguns programas de tratamento de dados e algumas técnicas bem conhecidas, e a partir disso a gente já tem os dados tratados. O que falta para nós então será a apresentação desses dados ou desses resultados de uma maneira fácil, rápida, objetiva, que chama a atenção do público que poderia estar assistindo. Então esse aqui vai ser o foco principal da nossa fala de hoje, a apresentação dos dados. Vamos prosseguir então neste quesito. Só quero dar um destaque aqui nessa etapa verde, a realização da análise e coleta de dados. A coleta de dados é uma das etapas, como eu falei, que vai depender muito do método que a gente está utilizando, seja ele um método clássico, que a gente faz a própria análise utilizando o nosso conhecimento básico na área de cada área, e obtendo o resultado anotando as leituras manualmente, ou também temos um método automático, né, que a gente tem às vezes as técnicas instrumentais que já fazem esse trabalho de um modo mais automatizado, que fica claro que para uma rotina vai ficar muito mais fácil também, que vai dar para nós uma margem de erro muito menor, já que não vai ter o fator de humano, já que não vai ter o fator humano, que poderia ser atribuído a um erro maior um pouco. Então, nesse caso, temos dois modos de coleta de dados. Então, nesse caso, temos dois modos de coleta de dados. A primeira coisa que vai ser o modo automático, que é a partir de uma máquina que vai fazendo o ensaio para mim, e no final ela vai me dar um relatório com todos os dados desse modo que estamos visualizando, por exemplo. E aí, depois disso, eu preciso ter a capacidade de obter... depois disso, eu preciso ter a capacidade de pegar essa informação, transformar ela em dados tratados e depois de dados apresentados. Então aqui, normalmente as máquinas, os aparelhos, nos dão os resultados desse modo assim, de um bloco de notas, como a gente está vendo aqui, uma quantidade enorme de dados, que às vezes fica inviável, uma quantidade enorme de dados, que fica inviável a gente tratar isso de um modo sem utilizar certos softwares. Então, nesse caso, a gente poderia contar com a ajuda de alguns softwares, igual o mais básico de todos, que é o Excel, e os equivalentes dele. Então, o Excel, a gente consegue, a partir disso, já organizar melhor os dados, colocando em colunas, como a gente está visualizando. E a partir das ferramentas que estão dentro de cada software, a gente consegue já, fazendo a demonstração gráfica de cada conjunto de dados, depois de tratá-los de um modo que combina com cada área, modificando talvez a unidade de medida, colocando ele numa ordem mais facilmente para ser montado. No outro lado, a gente poderia também contar com algumas análises que tem a ver com métodos clássicos, igual, por exemplo, a gravimetria, a volumetria, onde a gente vai ter que fazer algum trabalho manual, anotando as leituras de um modo manual, primeiro em um caderno e depois transferindo isso para um programa de tratamento como o Excel, e a partir disso a gente poderia montar uma tabela como a tabela que estamos visualizando aqui, já fornecendo alguns parâmetros essenciais como o erro da medida, junto com as nossas leituras. Então, essa aqui é uma coisa que vai ser apresentada bastante nos outros mini cursos aqui. Então, aproveito que vocês, no final, vocês consigam realmente absorver toda essa informação de suma importância para cada autor particularmente. Como o mundo atual que estamos vivendo, especialmente em 2020, né, cada vez mais virtual, é muito conectado também virtualmente, onde a troca de informação é mais rápida do que nunca através de mídias e redes sociais. Todo mundo tem contas no Facebook, Instagram e Twitter, entre outras redes sociais, que tudo isso fez com que o crescimento de conceito da imagem ou de fotografia cresça muito e rapidamente nos últimos anos. Isso tem a ver com o interesse das pessoas. Nesse quesito, a gente poderia enxergar que há uma coisa que tomou conta muito da nossa visão quando a gente entra nessas redes sociais, qualquer seja for o site que a gente entra. Uma coisa que vai chamar nossa atenção sempre são as mídias digitais, entre foto, vídeo, mas aqui estamos focalizando um pouco mais sobre as imagens de um modo geral, que envolve as fotografias que poderiam estar presentes na linha de tempo de cada um, quando a gente entra para navegar em algum site já conhecidos. Uma coisa interessante que talvez
esse conceito, a diferença entre a fotografia e a imagem não fica muito clara para algumas pessoas, mas é alguma coisa bastante simples. Eles às vezes são sinônimos. Só para deixar claro a diferença entre fotografia e uma imagem, a fotografia, a palavra fotografia, é constituída por duas palavras. A primeira é foto, que é a luz, e grafia, que é a escrita. Então, mais ou menos, é a escrita via a luz em alguma superfície. Então, é o processo de fixar numa superfície sensível, por meio da luz, a imagem dos objetos. E a partir disso a gente consegue visualizar o produto que a gente consegue obter a partir do uso dessa técnica que a gente chama de foto, que a gente sempre consegue capturar a partir do uso de câmeras, seja qual for o modelo aplicado nessa câmera. A outra coisa que temos no outro lado, já que a imagem, um conceito um pouco mais global, a imagem é uma representação de alguma coisa ou pessoa. Então, nesse caso, a gente está falando de um conceito mais global, que a fotografia, neste caso, vai fazer parte de uma imagem. A imagem poderia ser não apenas o conceito de foto, ou de fotografia, poderia ser outras coisas também que poderiam ser representadas, não necessariamente por uma técnica de escrita por luz ou via luz em cima de uma superfície sensível. Para contextualizar isso, então, a gente consegue ver que fotografia, de um modo geral, tomou conta realmente da nossa vida atual, em forma de selfies, como estamos visualizando aqui, em forma de memes, que são, na maioria das vezes, engraçados, charges, receitas gostosas também, que você entra em muitos sites, você encontra esses tipos de imagens ou fotografias apresentadas no site de receitas, e muito mais do que isso. Vale ressaltar aqui que, em alguns anos, a gente vivenciou um avanço muito grande em termos de tecnologia eletrônica, que partimos de celulares que, na época, eram muito bons também, muito avançados para a tecnologia utilizada na época, para celulares que são muito mais avançados, que a gente chama de smartphone, que representa um mini computador dentro do bolso de cada um de nós. Para destacar ainda mais esse avanço da tecnologia em termos da fotografia, então a gente consegue visualizar aqui no lado esquerdo dois modelos de câmeras, que o modelo antigo e muitos outros modelos que são mais avançados. Isso fez com que o interesse das pessoas também aumente pela técnica, pela fotografia. Isso a gente consegue ver fora da área acadêmica e dentro da área acadêmica também, a partir das técnicas de fotografia já utilizadas muito em laboratórios de pesquisa. E fora disso, a gente consegue ver também que o número de fotógrafos aumentou de uma maneira também muito grande. Só para destacar aqui um avanço dentro da literatura, que a gente consegue buscar em qualquer base de dados. Esse aqui foi buscado no Science Direct. E a gente consegue ver aqui que a partir do ano 2000 até o ano 2020, onde estamos agora, houve um crescimento exponencial em termos de quantidade de vezes que a gente consegue encontrar a palavra fotografia dentro de alguns documentos publicados em base de dados. Então a gente consegue ver aqui que o avanço foi muito grande. Tudo isso aqui está relacionado ao avanço da própria tecnologia. Outro conceito muito importante que eu gostaria de destacar com vocês aqui é o conceito de marketing digital. De novo aqui, voltando um pouco para trás, onde a gente tinha poucos conhecimentos sobre as técnicas de fotografia e pouco interesse também de muitas pessoas. E hoje em dia, com a presença de muitas redes sociais, onde muita gente já trabalha de um modo totalmente digital, virtual, então isso fez com que o conceito de marketing digital também aumente bastante. E isso sempre vai estar correlacionado com as médias digitais. E lembrando que o motor que promove tudo isso é a internet. Então, a gente poderia encontrar entre essas médias a própria internet, imagens e vídeos. Então, mais uma vez aqui, a gente consegue visualizar, a partir dessa figura, um avanço exponencial. Se a gente fizer uma pesquisa bem simples sobre o termo digital marketing, marketing digital, numa base de dados como o Science Direct, a gente consegue ver que este avanço foi muito grande. Comparando então entre o ano 2000 e 2020, a gente consegue ver que em 2000, mais ou menos, a gente tinha menos de 500 vezes de repetição dessa palavra dentro da busca, e enquanto subindo, atingindo o ano 2020, a gente tem mais de 4.000 vezes. Então, de 500 até 4.000 anualmente, um avanço muito significativo. De novo, aqui tudo está relacionado a este avanço que estamos correndo juntos, num mundo muito virtual. Então, o marketing digital, de um modo geral, estamos falando de ações de comunicação via internet, telefone ou outros meios digitais, destacando aqui as fotos, para divulgar e comercializar os produtos e serviços, ampliando a sua rede de relacionamento. Quando a gente está falando de produto, isso vai depender muito do foco de cada um. Algumas pessoas poderiam estar vendendo um produto de comida, outras pessoas poderiam estar vendendo celulares, enquanto terceiros poderiam estar vendendo conhecimento, poderiam estar vendendo livros, ou poderiam estar apresentando apenas a ideia deles, compartilhando o conhecimento com outras pessoas. De novo, destacando o avanço das técnicas de marketing, o avanço tecnológico que aconteceu nos últimos anos, que tem a ver também com
com a grande invasão da internet via redes sociais e sites de comunicação. Nesse slide a gente consegue destacar a imagem como uma das principais ferramentas de marketing digital. E quem de nós que não caiu nessa armadilha de visualizar uma foto bem bonita, mesmo sem fome ele vai fazendo o pedido. Então a gente tem o quê? A gente tem uma conexão muito forte com a imagem. Então a gente consegue ver aqui algumas das marcas famosas que trabalham bastante com esse conceito de marketing digital, destacando o poder da imagem para conseguirem aumentar suas vendas a partir do uso dessa técnica tão poderosa. Outra coisa também que a gente poderia ver aqui, as cartazes dos cinemas também utilizam esse conceito para atrair o cliente. A gente consegue visualizar isso quando a gente vai num cinema. A primeira coisa que chama a nossa atenção é a cartaz do filme. Se a cartaz tem alguma imagem que chama a nossa atenção, e com certeza vai ser uma das opções que poderia estar destacadas. Eu só deixei aqui esse filme em particular, que chama Como Estrelas na Terra, como uma recomendação de filme muito interessante para vocês assistirem, que fala de uma história muito bonita que destaca a relação entre professor e aluno. Outro conceito interessante aqui para abordar é a questão de relação entre marketing digital e SEO. Seria Search Engine Optimization, que tem a ver com a otimização do site na hora de busca. Isso é considerado uma ferramenta muito forte em marketing digital. Vale destacar que muitos sites e plataformas já utilizam este conceito de SEO. Por exemplo, aqui em modo resumido, a partir da aplicação de técnicas bem simples para refinar os resultados de busca, como por exemplo a inserção de palavras-chave ou hashtag nas publicações. A partir desse momento, seria muito mais fácil refinar e direcionar os resultados de uma busca para a pessoa que está interessada. Então vale a pena aqui fazendo a analogia entre esse conceito e o conceito que a gente lida do nosso dia a dia como pesquisadores ou como alunos de pesquisa. Esse conceito de palavras-chave. Então isso aqui é uma coisa que a gente faz com frequência dentro dos nossos trabalhos. A gente tem que colocar palavras-chave para refinar e direcionar a pesquisa na hora de buscar certos assuntos, certos termos. Então essa já é uma coisa que é muito corriqueira da nossa área. Então até esse momento da apresentação, o que vimos até aqui, demonstra de uma maneira muito nítida e clara que estamos totalmente inseridos nesse meio virtual e cada dia essa inserção aumenta. Isso faz com que a gente pense que, por que não utilizamos esse meio de diversão que todo mundo está utilizando, em forma de imagens, em forma de fotos, por que a gente não utiliza esse poder, essa ferramenta poderosa, também para chamar a atenção de uma forma positiva na hora de apresentar os nossos trabalhos? Então, a partir desse momento, já que entendemos a importância do uso dos meios digitais e que estamos totalmente por dentro disso, querendo ou não, por causa do avanço e invasão da tecnologia na nossa vida, no dia a dia, então a gente também precisa fazer a analogia e a vinculação com a nossa área de trabalho. Então podemos já entrar no próprio conceito que a gente vai falar hoje, o conceito que tem a ver com a apresentação dos dados científicos. Então a pergunta que a gente poderia fazer primeiro, onde vamos apresentar os nossos dados? Então, para a gente visualizar, ou para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender qual é a natureza da minha pesquisa. Então, nesse quesito, a gente poderia visualizar que a gente poderia apresentar esses dados de diversas maneiras em vários trabalhos. Seja qual for esse trabalho, poderia ser em um documento principal escrito. Por exemplo, a gente tem o trabalho de conclusão de curso, um relatório da iniciação científica, uma monografia de especialização, uma dissertação de mestrado, tese de doutorado, ou até um artigo. Artigo deixei aqui em negrito porque a gente está falando do produto mais importante de todo esse trabalho. Quando a gente pensa em fazer alguma pesquisa, não pensamos em elaborar apenas o documento final e deixar ele parado, né? A gente pensa em movimentar esse documento, tentar publicar ele de uma revista de nome, que isso vai ser uma coisa muito importante para qualquer autor ou qualquer pesquisador. Então você que está elaborando o seu documento de TCC, por exemplo, ou qualquer outra natureza, já pode pensar na elaboração do próprio artigo, que vai ser uma coisa também muito importante, você sendo autor de uma publicação, fazendo parte da literatura. Outra opção aqui que a gente poderia destacar é uma apresentação em pôster, como aqui no nosso congresso, a gente tem algumas apresentações que vão estar em formato de pôster, também outras apresentações que vão estar oralmente, a partir do uso de slide, por exemplo, de PowerPoint, também vamos visualizar isso dentro do nosso congresso. Também vamos visualizar isso dentro do nosso congresso como um exemplo. Então vou escolher tudo isso aqui, já que tem bastante meios assim de representação de dados. Então eu só vou escolher o artigo como uma coisa muito importante que a gente se preocupa bastante, né?
Então, pegando esse conceito, pegando o gancho como artigo, então nesse caso a gente poderia destacar que qualquer trabalho tem que ter um título, ele tem que ter um resumo que vai falar de uma maneira muito resumida sobre a história toda, dentro de algum parágrafo que é um pouco grande, que representa para mim tudo que tem a ver com esse trabalho, de onde surgiu a ideia e onde chegou como conclusão. Que a gente chama ele no inglês é abstract, né? Depois disso, a gente tem que fazer uma introdução baseada na literatura relacionada a este tipo de linha de pesquisa. Depois disso, a gente apresenta os materiais e métodos que foram apresentados nesse trabalho, que também tem uma sigla de MathMet. Depois disso, a gente apresenta os resultados junto com a discussão. No final, a gente tem a conclusão e referências. E a gente consegue ver que dentro dessas sessões, a gente tem algumas sessões que só vão ter uma representação textual. Então a gente vai descartar aqui na nossa discussão, já que estamos falando de uma representação mais gráfica. Então aqui o título, introdução, conclusão e referências, que na maioria das vezes ficam totalmente focados no modo textual. Então a gente vai focar agora na questão de resumo ou abstract, materiais e métodos, resultados e discussão. Então, a partir desse momento, eu gostaria de destacar que, então, quando estamos falando da questão de publicação de um artigo, estamos falando de vários conceitos aqui. É claro que o conceito técnico é muito importante nesse quesito, mas além do conceito técnico, existem também outros fatores que favorecem a nossa chance de termos o nosso artigo publicado ou aceito para publicação em alguma revista de nome. Existem também outros fatores que podemos destacar: o fator estético, o fator visual do artigo, o cuidado que foi dado na hora de tratamento de dados, o cuidado que foi dado para a apresentação desses dados de um modo visual bonito e objetivo, que facilita a leitura. De qualquer maneira, estamos falando de revista, né? Revista significa que ela se interessa com a qualidade da sua publicação e a qualidade ou a facilidade que o seu leitor vai ter na hora de acessar as suas publicações. Então esse é um conceito que a gente precisa entender muito bem. O processo de publicar qualquer artigo consiste em várias etapas. Dentro dessas etapas, a etapa principal, que é a escolha da revista. A gente tem que escolher a revista mais adequada para o tema do trabalho. Às vezes a gente escolhe uma revista que não tem muito a ver com o tema, então isso faz com que a gente perca algum tempo durante a submissão dentro de uma revista que não seja a mais adequada para o tema que estamos apresentando. Depois disso, a gente olha o site da revista para visualizar quais são os requisitos dessa revista para que a nossa submissão não enfrente muitos problemas. Seguindo esses pequenos primeiros passos, a gente vai ter pelo menos assim uma esperança que o nosso artigo vai entrar na fase de revisão, onde o artigo vai ser revisado por outro autor de experiência na área, que depois ele vai dar o parecer que o editor finalmente ele vai decidir qual seria a decisão do seu artigo. Então, a gente sempre espera que o artigo seja aceito. Para que esse artigo seja aceito, então a gente precisa entrar nesse ritmo, como a revista está querendo que o artigo seja escrito, como ela quer que a gente represente os dados. Então, nesse meio que estamos falando no mundo virtual, muito rápido, que tudo está andando muito rápido, temos muitos softwares que estão favorecendo uma representação dos dados de uma maneira mais bonita cada vez. Então isso faz com que a gente também tenha que entender esse quesito para a gente ter uma maior chance para o nosso artigo seja aceito. Então daqui para frente eu vou estar dando algumas dicas sobre esses 3 itens que estão restando para a gente elaborar eles de uma maneira adequada com os requisitos de algumas revistas atuais. Então a primeira coisa que a gente vai começar aqui é o resumo ou abstract. Quando a gente pensa no resumo, como eu falei anteriormente, o resumo então ele vai apresentar para o leitor a história do artigo. De onde surgiu o problema, qual é o problema que está resolvendo, quais são as técnicas que foram utilizadas, quais foram os principais resultados, qual é a discussão mais focada nesse trabalho e no final qual é a conclusão que o trabalho obteve. Então a gente consegue visualizar todos esses pontos aqui, eu coloquei em cores diferentes. Aqui a gente faz contextualização, que fala do problema em si, em vermelho. Em verde, depois você está falando do objetivo principal do trabalho. Depois disso, você está falando das técnicas que você utilizou para obter os resultados que você está buscando. Depois disso, você apresenta os resultados de um modo muito sucinto, abordando algumas discussões muito brevemente. No final, você fala da conclusão, que todo esse conjunto já apresenta o resumo do trabalho. Isso aqui a gente chama resumo ou abstract. Já tem um outro conceito que é muito utilizado agora também, que chama o Graphical Abstract. O Graphical Abstract, que no português vai ser o resumo gráfico, nada mais do que
a mesma coisa que você está falando aqui, mas você tem que representar ela de um modo diferente, um modo gráfico. Isso faz com que a visibilidade deste resumo seja muito mais fácil. O resumo gráfico tal poderia ser considerado um resumo único, conciso, pictórico e visual das principais conclusões do artigo. Do mesmo modo que você teve a preocupação aqui de mostrar para o leitor todos os pontos pertinentes ao artigo, a mesma coisa tem que acontecer também no Graphical Abstract, mostrando para ele qual é a importância do tema que você está falando. Por que você fez essa pesquisa? Qual é o destaque que a sua pesquisa fez para a literatura? De um modo ou outro, ele poderia ser uma das duas representações, ou você pegar uma figura muito bonita dentro do seu artigo, que representa o avanço, que representa um resultado muito ligado ao objetivo do trabalho, ou você monta uma imagem, você cria uma imagem por fora, que vai estar ligada totalmente com os pontos principais que você está contando dentro da sua história. Então, nesse caso, a gente vai ter esses dois modos que a gente vai visualizar daqui a pouco. O resumo, então, ele poderia precisar de uma fotografia, como alguns acréscimos disponíveis em PowerPoint. Então, a gente também vai visualizar como a gente poderia utilizar a ferramenta de PowerPoint para a gente criar um Graphical Abstract de um modo muito rápido. Ele, no final, contaria toda a história do próprio artigo. Também, se tiver algumas moléculas de estrutura química que você gostaria de acrescentar no Graphical Abstract, podemos contar com o software do ChemDraw, mas também a gente poderia contar com algumas imagens de livre acesso em algum site igual a Wikipedia. Então, aqui nesse slide, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns Graphical Abstract que a gente encontra online, que foram recomendados pela própria revista Elsevier como um modelo bom de Graphical Abstract. Então a gente consegue ver aqui uma reação química principal dentro do trabalho, que esse aqui é o link dele. E esta reação química, então, no caso, seria a representativa desse trabalho, a coisa mais importante que está acontecendo nesse trabalho, que poderia estar destacada como um Graphical Abstract. Por outro lado, aqui a gente consegue visualizar uma figura. Para outro trabalho está apresentando aqui uma figura, e nessa figura está apresentando outra imagem do lado. Os outros, então, em conjunto, poderíamos estar contando a história desse artigo. Então, existem várias maneiras de você criar esse Graphical Abstract, e isso vai depender muito da criatividade de cada um. Aqui a ideia é simples, não precisa ser um designer, uma pessoa que saiba mexer muito em fotos e imagens. A gente tem ferramentas muito básicas para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, a questão é muito simplificada. Agora, a pergunta que eu faço para você, quando você abre algum artigo, o que você prefere? Visualizar um abstract ou um resumo desse estilo cheio de texto, ou você visualizar um abstract que representa uma imagem mais fácil de acompanhar. Então eu faço uma pergunta para você: quando você entra em algum site para buscar um artigo para leitura, a gente sempre encontra artigos como abstract desse estilo, e a gente encontra artigos que tenha os dois tipos de abstract, o textual e também o outro que é representado numa imagem. Então, qual seria mais fácil para a gente visualizar? Só para você entender o porquê as revistas agora estão exigindo essa inserção de Graphical Abstract nos trabalhos enviados para elas, porque na verdade isso vai aumentar a visibilidade da própria revista, isso vai aumentar o grau da facilidade da busca. Quando eu, como pesquisador, que eu vou entrar na revista para dar uma olhada no próprio artigo, ao invés de eu ler todo esse texto, eu poderia dar uma olhada simplesmente em uma figura igual a essa. Eu conseguiria, a partir disso, já entender do que se trata esse trabalho, qual é o ponto da partida e onde ele está chegando. Então, essa aqui é uma representação do mesmo artigo, uma em forma textual e outra em forma de imagem. Então, como a gente visualizou que existem vários tipos de Graphical Abstract, a gente tem este modelo, por exemplo, este modelo, ou também poderíamos contar com novos modelos. Este modelo aqui, por exemplo, foi facilmente criado aqui no próprio PowerPoint. A primeira coisa que a gente precisa pensar é entender qual é a história, né? Porque a gente vai contar a história, então a gente precisa de um ponto de partida e um ponto final. Então, nesse caso, você vai ter que fazer uma trajetória. É a coisa mais fácil para a gente fazer isso, a gente fazer um rascunho para fora, né? Então, nesse caso, estamos visualizando um rascunho que eu queria antes, e no final esse rascunho deu nessa figura. Então, você primeiro organiza suas ideias em folha de papel, ou seja, qual for o método que você prefere. Pode organizar suas ideias num Paint, pode visualizar no espaço, isso vai depender muito de cada um, né? Mas eu gosto de trabalhar em cima de papel assim, então eu consigo detectar quais são os pontos que eu devo destacar dentro desse Graphical Abstract, e a partir disso já posso partir para qualquer programa de montagem de Graphical Abstract, que é a forma mais simples, e usar o PowerPoint
atingindo um resultado como estamos visualizando aqui. Daqui a pouco eu já vou repetir esse Graphical Abstract com vocês, para vocês verem como é muito simplificado o uso dele. E acredita que você poderia ser uma inspiração para outros autores que ainda estão começando talvez, ou que tenham poucas ideias sobre esse modelo de criação de Graphical Abstract. Então aqui estamos visualizando uma imagem que eu criei, que essa imagem está falando de um processo de desvulcanização de borracha. A borracha reticulada, ela tem um monte de ligações cruzadas, como estamos visualizando aqui. E essas ligações, a partir de aplicação de algumas técnicas, sejam elas biológicas ou físicas, a gente está provocando a ruptura dessas ligações num processo chamado de desvulcanização. Então, nesse caso, estou representando esse fato de cortar essas ligações como uma tesoura. Esse artigo foi publicado em 2018 e a partir disso eu vi que alguns outros autores também tiveram a mesma ideia de repetição. Então, eu fico muito contente de conseguir inspirar outras pessoas fazendo um efeito parecido dentro do Graphical Abstract. Então a pergunta é agora, como a gente pode criar um Graphical Abstract? Será que é fácil? Será que é difícil? É mais fácil do que você imagina. A questão toda, como eu falei para você, que você vai ter que ter um rascunho. Mas também, se não tiver muitas ideias, a gente poderia contar com muitos modelos que estão encontrados nesse site de Mindagraph, que ele oferece alguns templates para Graphical Abstract, para poster, para apresentação de slide. Então isso fica uma coisa muito fácil agora da gente conseguir, contando com umas ferramentas virtuais. Esse site, infelizmente, ele não é totalmente gratuito, ele tem uma conta gratuita que libera apenas 4 trabalhos para você montar, mas pelo menos ele tem muitos templates que poderiam inspirar vocês. Então aqui eu vou abrir o site com vocês para vocês visualizarem. Então, esse aqui é o site, como falei para vocês, a ideia não é a gente virar um designer. Caso você tenha afinidade com esse tipo de trabalho, você poderia ir mais para frente. Mas assim, estamos apresentando apenas algumas ideias básicas para as pessoas que não têm muito tempo para aprender talvez essas técnicas, ou que precisam de umas coisas assim só para resolver alguma questão temporária. Então aqui temos um site que oferece uma gama de templates que a gente poderia ter como ideias principais. É só clicando no tipo de template que você prefere e ele consegue já apresentar para você um template muito interessante que você poderia utilizar como modelo. Então aqui a gente poderia visualizar este. Ele representa tudo. De novo aqui está representando a história do próprio trabalho de uma maneira muito organizada que deixa o leitor visualizar isso de uma maneira rápida, aumentando a visibilidade do trabalho. Outro trabalho que a gente poderia visualizar aqui, por exemplo. De novo aqui, usando a mesma ideia, seja qual for o sistema que você está utilizando, você poderia ter mais ou menos ideia sobre isso, né? E você consegue encontrar Graphical Abstracts reais dentro do site de busca, né? Você só entra nas revistas grandes, você consegue visualizar muitos trabalhos muito interessantes que utilizam bastante ideias criativas para a criação de Graphical Abstract. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, então aqui só para a gente ter uma ideia de alguns templates que poderiam ser um pouco mais profissionais, né? Mas de outro modo, a gente também poderia criar o nosso Graphical Abstract, como foi feito aqui, por exemplo. A gente poderia primeiro rascunhar fora o que você está querendo fazer. Então a partir do momento que você rascunhou, você obteve mais ou menos a sequência que você vai contar a sua história. Se depois disso você vai colocar no papel, depois você vai projetar isso usando as ferramentas que são muito interessantes aqui também dentro desse programa do PowerPoint. Então vamos visualizar como a gente poderia replicar esse trabalho aqui. Ele aqui está contando com 1, 2, 3, 4, 5 círculos e aí temos também 5 setas. E aí simplesmente a gente vai lá criando esse modelo. Então aqui dentro do nosso programa, dentro do PowerPoint, você tem bastante ferramentas que você poderia utilizar assim, para criar esse Graphical Abstract de um modo muito rápido. Então você precisa de 5 círculos, então vamos pegar isso aqui, fazendo 5 vezes. Então uma vez aqui, eu quero seja qual for a cor dela, você poderia escolher, a gente sempre escolhe a cor neutra, para não ter algumas cores chamativas, né? Então esse aqui vai estar repetido 5 vezes, então copiando ela, 1, 2, 3, 4. E aqui a gente organiza do modo que a gente quiser. Perfeito, então agora eu tenho a primeira coisa que eu montei, a sequência. Agora só falta o quê? Falta colocar as setas para a gente ter uma visualização mais bonita. O importante é que a gente pense na simetria, né? Que as coisas sempre ficam mais bonitas do modo simétrico. Então aqui, ok? Agora então colocamos as setas. Temos bastante modelos de setas aqui. Eu usei nesse caso, por exemplo, esse aqui. E foi. A gente poderia colocar também a seta, ela poderia estar mexida para ter uma representação melhor no seu caso. Então eu estou saindo de um círculo para outro, né? Então de novo eu vou colocar uma seta aqui de uma cor neutra.
E aí eu posso repetir ela mais 4 vezes. Copiar. Em cada vez eu vou mexer para deixar ela do modo mais fácil. Tá aqui. Claro que essas habilidades vão depender de uma pessoa para outra. Uma pessoa poderia fazer isso em 5 segundos, outra pessoa demorar mais um pouco, mas não tem problema. O mais importante é fazer a tarefa, né? Então aqui temos esse serviço, e depois você só vai acrescentando aqui as suas palavras. Então aqui vamos chamar A, B, C, D, E. Então, aqui as minhas ideias principais foram destacadas, agora eu só preciso colocar a pontuação para deixar o leitor saber de onde estou saindo. É claro que eu vou sair do A, mas aqui eu vou ter outro texto, então seria interessante colocar um número aqui. E esses números, aqui o PowerPoint também faz, mas assim, eu tenho outras ferramentas que poderiam ser utilizadas aqui, como o Paint, como o Photoscape. Eu vou apresentar para vocês agora que eu poderia, então, a partir deste momento, pegar essa aqui como um print da tela, depois de abrir um Paint aqui. E aqui você consegue mexer muito mais fácil, porque você conseguiria acrescentar um texto. E é a mesma ferramenta que a gente poderia utilizar. O Paint é uma ferramenta interessante também. Mas assim, você pensa em colocar número. Então aqui os números ficam tranquilamente acrescentados. 1, 2, 3, 4, 5. Depois disso, você poderia também colocar aqui o que você quiser. Eu escrevi uma frase fixa, então vou escrever outra frase. Você faz várias ideias, assim, dependendo da sua criatividade, você poderia atingir muitos fatores interessantes. Então aqui é o modo rápido, a gente só para demonstrar, mas você poderia ter, então, um pouco mais de cuidado para deixar ela um pouco mais organizada desse estilo, acrescentando as palavras adequadas para você deixar ela muito mais explicativa. Isso vai ser tudo importante para aumentar a visibilidade dela. Fora disso, também a gente poderia acrescentar aqui algumas outras imagens que poderiam estar pertinentes a cada etapa. Também isso é uma coisa interessante. O outro programa que eu gostaria de mostrar para vocês, ele chama do... Eu mostrei agora o Paint, né? Agora o Paint tem outras ferramentas que, como ele é muito simples, então ele acaba contando com bastante ferramentas que não tem muita complexidade, porém ajudam de algum modo ou outro também para você escrever, para você colorir também alguns círculos. Então eu poderia pensar, se eu quiser colorir esse círculo, eu poderia também contar com uma ferramenta aqui. É um programa interessante, uma ferramenta interessante, mas não é muito avançada. Então fica aí como uma recomendação. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o programa chamado Photoscape. O Photoscape, você vai ter esse visual dele. Ele é considerado o programa um dos mais simples, né, para você fazer uma edição de imagem, e ainda não é nada complicado. Então você vai abrir, se você abrir ele, você vai visualizar várias ferramentas aqui. Eu só utilizo, no caso que a gente precisa, edição. Então, editor. Quando você abre o editor, você vai ver no lado esquerdo aqui as pastas que você poderia escolher, as suas fotos que você precisa editar. Isso se aplica para fotos visuais ou aplica também para fotos ou imagens que tem a ver com pesquisa. Então, de novo, ele é uma ferramenta que poderia estar favorecendo algum trabalho interessante e rápido para a gente editar qualquer outra foto. Então aqui eu só cliquei Ctrl V e coloquei a imagem aqui para editar. De novo, eu poderia ter uma representação bonita e rápida usando essa ferramenta. Essa ferramenta já é um pouco mais interessante do que o Paint. Aqui você conseguiria contar com um monte de abas que poderiam te ajudar para controlar melhor o seu trabalho. Aqui então, em objeto, você consegue entrar em texto para você acrescentar o texto que você gostaria de acrescentar. Você tem um monte de texto que você poderia, um monte de fonte que você poderia escolher. Você controla o tamanho, você controla o texto de um modo geral. E aqui a vantagem maior, que você consegue mexer no texto e você consegue depois editar ele. Diferente do Paint. O Paint você não consegue editar depois de escrever. Aqui não, você consegue escrever várias camadas de texto e depois você edita ou tira facilmente. Aqui você também consegue replicar com facilidade sem precisar fazer várias etapas. Então aqui eu consigo fazer também esse trabalho rápido. Então eu considero essa ferramenta uma das ferramentas mais fáceis, mais rápidas que poderiam ser utilizadas para fazer uma edição rápida, seja de texto, colocar texto, seja de mexer nas cores de uma foto, né?
Então esse aqui é um exemplo de você colocar algum texto, aí você consegue atingir este modelo aqui facilmente. Aqui, por exemplo, você conseguiria atingir a partir dessa ferramenta do Photoscape muito rapidamente. Só acrescentando então esses dados por várias camadas de texto, como a gente fez aqui, no final você vai ter a sua imagem pronta em poucos minutos. Outra coisa que ele poderia fornecer então é a questão de mexer nas cores da foto, né? Mas antes disso eu só vou mostrar que você poderia também escrever qualquer coisa em cima de qualquer figura que você pode ter. Essa é uma coisa muito legal, você conseguiria juntar várias figuras juntas também aqui, de um modo rápido e fácil, sem fazer muito esforço. Então aqui uma figura que tem 4 imagens dentro, então você tem que numerar elas, né, para ficar mais fácil na hora de discuti-las. Então A, B, C, D. Enquanto isso, podemos acrescentar outras informações adicionais que a gente julga importante. Também podemos fazer esse tipo de combinação de várias figuras, ao invés de você acrescentar tudo isso separadamente como figura separada, individual, não, você poderia já contar com algumas ferramentas bem básicas, bem rápidas, igual esse programa de Photoscape. Fazendo esse tipo de trabalho, ainda você consegue destacar as cores dentro dele a partir do que vou mostrar já já. Também você poderia juntar gráficos mais complexos, um gráfico aqui que temos 16 representações, 16 curvas. Então você consegue também juntar eles com muita facilidade usando esse tipo de ferramenta, como ajuda às vezes do Paint, né? Como estamos visualizando aqui um gráfico do FTR, a gente tem muitas bandas aqui que às vezes fica complicado a gente discutir tudo isso de um modo muito sucinto. Então a melhor coisa é da gente preparar a figura primeiro, para deixar ela preparadinha desse estilo, numerando ela, também numerando as próprias bandas, para a gente entender na hora de falar, para ficar mais fácil na hora de falar, você destacando figura I, banda 1, figura I, banda 5, banda 6. Então isso aqui fica um pouco mais fácil para você escrever o texto baseado nessa figura, também para o leitor conseguir acompanhar o que você está explicando. Também podemos contar com vários tipos de combinações que poderemos fazer utilizando essas ferramentas bem básicas. Seja ela complexa ou seja ela um pouco mais simplificada. Então aqui de novo uma figura que é considerada um pouco grande, que envolve aqui já 8 figuras dentro de uma só. Então de novo a gente está fazendo a junção ou a combinação delas de uma maneira rápida e fácil. Por último aqui eu acho que tem esse tipo de gráfico. Esse tipo de gráfico também é bonito. A gente poderia já obter ele separadamente e depois a gente coloca ele em combinação usando as ferramentas de edição de imagem. Então o que eu estou querendo falar com isso, dizer com isso, que você não precisa ser um profissional de imagem, um fotógrafo que vai ficar mexendo nos programas mais avançados para você ter umas figuras bonitas. Eu utilizando uma ferramenta de Paint, uma ferramenta como o Photoscape aqui, que é muito básica, você consegue atingir um resultado plausível, que vai aumentando a visibilidade estética do seu trabalho. Então, ao invés de fazer um trabalho qualquer, utilizando apenas o padrão do Excel, o padrão de qualquer outro programa, a gente poderia, com pouco esforço, conseguir atingir um resultado bonito desse estilo. Então, você poderia ser criativo, ao invés de apresentar uma imagem do Maven de um modo muito padrão, você poderia já pensar em outras ferramentas que poderia, outras dicas, outras ideias, que poderia te dar um pouco mais de visual bonito, juntando as figuras de um modo mais fácil. E depois disso a gente poderia voltar então para o conceito mais tradicional de imagem, que a gente controla o quê? A gente controla a coloração, a cor de imagem. Então aqui temos uma foto qualquer que eu tirei em algum lugar, uma cachoeira. Então você consegue ver que também a partir dessas ferramentas, indo aqui no início, você vai primeiro ajustando ela na posição vertical. É uma imagem bonita, na posição horizontal, é uma imagem bonita, só que como a falta de luz, ela ficou um pouco não muito destacada. Então, com poucas ferramentas aqui de novo, que eu vou mexer na luz dessa imagem, você vai ter uma imagem muito mais bonita. Então aqui você teria principalmente essa ferramenta de brilho e cor, que você vai utilizar para mexer nas imagens que você vai editar. Por exemplo, você dentro do laboratório poderia tirar imagem do seu próprio equipamento, imagem do seu próprio processo que está fazendo. Então, nesse quesito, é muito altamente recomendável que você trate a imagem depois, utilizando, por exemplo, essa ferramenta, para ter ela como uma imagem mais bonita. Ao invés de apresentar um modo mais escuro que você está tirando, ou você tirou por falta de luz ou iluminação no dia, então seria interessante você já mexer nela depois, apresentando ela de uma maneira mais bonita. Então aqui você consegue encontrar um monte de ferramentas, principalmente vamos utilizar o brilho e o contraste. No brilho aqui a gente poderia acrescentar pouco brilho aqui, 1.2, 1.4, já faz uma diferença bem interessante aqui. Depois o contraste, também não precisa aumentar muito, só para mostrar que a diferença é gigante. Então colocou um contraste razoável.
E aí também esse aprofundar poderia ser atualizado para deixar a foto um pouco mais com cores vivas, como estamos visualizando. Então aqui estamos tendo uma foto um pouco mais clareada, mas aí, dependendo da imagem, você poderia mexer em mais ferramentas para deixar ela do estilo que você prefere. Ok, só para mostrar essa imagem antes e depois. Essa aqui agora, antes era mais escura, desse estilo. Isso poderia ser aplicado então em várias imagens, em vários modelos que você faz. Tem essa também na ferramenta de contraluz, que é muito interessante. Ela já faz um efeito rápido que você consegue visualizar, destacando as cores da imagem de uma maneira um pouco mais rápida e automática. Porém, às vezes ela mexe na coloração de um modo mais exagerado, então tem que estar utilizada com moderação. Bem, então essa aqui é a ferramenta do Photoscape, que eu quis mostrar para vocês, que ela faz assim várias etapas interessantes. Vamos destacar. A coisa mais importante nela vai ser, para nós, né? Editor. Dentro do editor a gente vai encontrar a aba Início, que vai ter a ver com as cores, que a gente poderia brincar aqui. E a outra coisa que tem a ver com Objeto. Objeto aqui você vai ter a ferramenta principal de acrescentar texto, ou acrescentar seta, por exemplo. Você poderia estar destacando alguma coisa, acrescentando uma seta com espessura específica, e aí você consegue mudar a cor da seta também. Então já tem bastante coisa assim para você utilizar de uma maneira rápida e bonita também. Então saindo deste programa agora, lembrando que aqui temos o Bench, o GIMP. O GIMP é um programa muito interessante que recomendo que vocês aprendam a utilizá-lo também. Ele é um programa que tem bastante tutoriais online. Ele tem também outras ferramentas bem interessantes que vocês poderiam gostar de utilizar. Só para não aumentar muito esse quesito de ficar mexendo em muitas fotos, eu focaria em Paint e Photoscape, que daria para vocês um resultado muito interessante. Então, voltando agora, falamos bastante de resumo, o Graphical Abstract. Vimos aqui várias maneiras da gente como a gente consegue montar um. Depois a gente está indo para materiais e métodos. Aqui estamos tendo então duas sessões juntas. Materiais, você está precisando no seu próprio texto mostrar que você está usando tal material com as propriedades específicas que você está destacando. Mas se o seu material não for uma coisa muito comum, muito corriqueira, seria importante que você mostre isso por uma foto, por exemplo. Outra coisa também nos métodos, se o método não for tradicional, se não for muito corriqueiro a ser utilizado, também seria interessante que você mostre isso para outro pesquisador dar continuidade em cima do tema. Seria importante, além da escrita, você também mostre detalhes visuais do seu próprio processo ou análise. Então aqui, materiais de discussão, a gente poderia pensar em mostrar uma representação de imagem falando do próprio processo. E aqui também a gente tem outra representação. Como esse processo aqui não é uma coisa muito corriqueira, então era importante que a gente mostre isso, como está sendo feito a própria medida, ou a própria exposição, que isso aqui foi dois tipos de borracha que a gente utilizou, junto com algum tipo de larva, que chama Tenebro Monitor. Essa larva, então, ela foi detectado que ela degrada a borracha a partir da quebra das ligações cruzadas de enxofre e carbono. Que isso foi uma coisa muito interessante, destacada. E esse aqui foi o mesmo trabalho, porém estamos aplicando bactérias do meio externo. Então, de novo aqui, a representação gráfica é de grande importância quando o tema não é muito corriqueiro, não é muito destacado dentro da área. Outra coisa aqui também que a gente poderia destacar, a imagem da própria técnica utilizada, de um modo que seja muito claro para o leitor, que isso já ajuda algumas pessoas a entenderem e fazerem a repetição do trabalho. Então, isso aqui é uma coisa do... Então, esse gráfico aqui foi um fruto que eu peguei com outros autores também, que eu vi que eles fazem essa representação, só que eu precisava deixar ela um pouco mais bonita. Então, vocês viram que eu tirei foto, e depois aumentei a claridade da foto, o brilho, o contraste, e com isso eu consegui montar uma imagem mais bonita e muito clara para ser repetida. Então, se eu quiser repetir esse teste, eu já sei o que exatamente está presente aqui, até esse detalhezinho aqui, número 6, que é uma arruela, que é uma coisa de grande importância para este processo, foi bem destacada nesse gráfico. E além dos próprios corpos de prova, que a gente chama a amostra, né, que estamos trabalhando em cima, também vai ser importante, às vezes, destacar isso em forma de imagem. É muito recomendável para as pessoas que estão fazendo TCC ou estudos no início, que eles registram tudo o que eles estão fazendo, para eles também revisarem esses passos, essas etapas depois, com calma, porque às vezes, como tem bastante informação adquirida, às vezes a gente esquece o que foi feito nesse momento. Então, a coisa mais interessante de fazer é tirar foto no momento. Depois disso, você poderia tratar essa foto para poder utilizar. Também a gente poderia pensar em termos de os métodos. Você poderia ter a opção de descrever os seus métodos de um modo muito textual, que é obrigatório, claro, mas também você poderia pensar em apresentar um fluxograma para representar todo esse trabalho
de metodologia de uma maneira muito simplificada em forma de um fluxograma. Então, nesse caso, eu como leitor, se eu estou lendo o seu trabalho, eu vou ver o texto, eu vou ver o fluxograma. Qual que eu vou pegar primeiro? É claro que eu vou pegar a coisa mais fácil, né? Fluxograma. Então imagina agora seu trabalho, já tem um Graphical Abstract, já tem um fluxograma, já tem uma representação bonita de resultados. Então isso vai me deixar muito mais contente lendo o seu trabalho. Eu dou uma lida no seu trabalho, rapidamente eu já vou entender o que você quer dizer com o seu trabalho. Isso significa que você está aumentando a visibilidade do seu trabalho. Pegando outro trabalho que está cheio de texto, linguagem técnica sempre complicada, aí de repente eu vou ter que sentar e parar, deixar tudo para conseguir entender esse artigo. Aí comparação entre artigo 1 e artigo 2, o artigo que vai ter muitas representações gráficas sempre vai ter um avanço mais fácil, uma afinidade maior como o leitor que está interessado no trabalho. Então isso aqui é uma coisa muito importante que eu quis mostrar para você aqui. O fluxograma então é uma coisa que não é complicada a fazer. Podemos fazer do mesmo jeito que a gente pensou no Graphical Abstract, inserindo aqui modelos, né? A gente tem um monte de modelos aqui. Então, primeiro você pensa numa caixa específica que você precisa usar como modelo padrão. Essa caixa você coloca ela na cor neutra. E essa caixa, então, você vai fazer o quê? Você vai dar um nome para ela, A, e depois tem que repetir certas vezes. Então, se eu fizer duas colunas, por exemplo, de novo do mesmo número que a gente fez lá, de novo, para a gente fazer um fluxograma, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer o rascunho, né? Para você entender de onde você está saindo e onde vai chegar. Fazendo o rascunho, você então faz, colocando agora setas, né? As setas, coisa rápida, você consegue adicionar aqui. Primeiro vamos acertar uma seta, depois repetir para todos. Então a cor vai ser preta. Aqui também você consegue mexer no tamanho dela, colocando aqui, por exemplo, aqui. E ajustando agora, entre uma e outra, eu vou repetir. Essa aqui é a minha primeira seta, deu certo, então vou repetir apenas. Copiar, colar. Vamos agora. Então foi uma coisa rápida e coisa organizada que agrada aos olhos. Quem vai olhar isso já vai entender rapidamente o que eu estou fazendo no meu trabalho. E aí eu preciso ligar esses, talvez outra etapa a gente coloca aqui uma linha, para ligar cada linha juntos. Então aqui, cor preta, tamanho 3, ok. De novo, vou pegar essa linha aqui, conectando cada grupo. O bom é que o PowerPoint já me dá essa medida, né? Não precisa fazer tanto esforço. Simetria é uma coisa importante. Não necessariamente ser um perfeccionista para fazer, mas coisa que dá visual bonito. Ok, pronto. Agora é só acrescentar as suas falas. Então, saindo de um fluxograma agora esse aqui, você poderia, já colocando todos os processos que você está fazendo. De novo aqui para acrescentar texto, você tem a opção de usar dentro do próprio PowerPoint, ou você poderia utilizar no Paint ou no... Se eu tirar um print aqui, colocar aqui no meu Photoscape de novo. Editar, colar, agora cortar aqui. Você vai pegar exatamente isso, deixando espaço para a escrita que você vai colocar. Enter. Você já tem o seu fluxograma pronto, agora acrescentar o texto do modo que você quiser. Então vou passar o mesmo texto aqui, só para servir como modelo. Vou repetir ele. 1, 2, 3. E aí o mesmo texto você poderia colocar em cores diferentes, se você quiser destacar. Mas de um modo geral, você já tem o seu fluxograma rapidamente criado. Voltando agora para a apresentação, saindo do fluxograma, só falta para nós então aqui agora. O que falta para nós agora então é resultados e discussão, que é a parte mais importante que a gente tem. Tudo isso aqui que estamos mexendo até o ponto, estamos falando de métodos ou ferramentas que vão aumentar a visibilidade, facilidade do leitor chegar e ter afinidade com o nosso trabalho. Mas se a gente não fizer o tratamento do resultado e discussão e apresentar ele de um modo adequado, com carinho, isso vai ser um problema também muito difícil, um fator limitante. Então, nesse caso de resultados de discussão, tem alguns fatores, alguns pontos que a gente precisa destacar juntos. A primeira coisa aqui, eles precisam ser classificados em categorias. Então, ao invés de você colocar todas as técnicas mexidas, não, você vai colocar técnica por técnica. E isso já vai dar uma facilidade da leitura. Ao invés de pegar todos os resultados mesclados, isso dificulta muito o entendimento do trabalho. Então, seria bom, deixando isso de uma maneira muito clara e organizada.
pode ver, pode ser via tabelas. A representação, né, a gente poderia, como a gente visualizou lá no início, esses dados que você vai coletando, seja de maneira manual ou automática, você vai tratar, depois você vai apresentar no modo de tabela ou de figura. Às vezes os dois juntos, dependendo da importância da informação. Às vezes a figura já basta, mas às vezes a tabela é importante também porque você poderia acrescentar nela alguns dados estatísticos de suma importância, igual desvio padrão ou erro experimental, que poderia ser acrescentado além dos fatores tradicionais que você poderia se obrigar a média, né? E os variáveis do seu trabalho. Então, a gente poderia pensar em tabela que vai conter principalmente informações numéricas, e quadros que vai conter informações textuais, e as figuras que vai ter a representação principal do nosso trabalho. Pensando, então, nesses dois quesitos de tabela e figura, qual é a coisa mais fácil para eu visualizar? Olhando a tabela com um monte de dados numéricos, que eu vou olhar um por um, ou olhando uma figura que já vou bater o olho, sabendo do que se trata esse ensaio. Então, de novo, aqui está destacando o poder de uso de uma imagem, que é em forma de figura, como ela poderia facilitar muito a minha utilidade, ou a minha facilidade para entender o que foi destacado no trabalho. Aqui no Brasil, a norma que lida com esse quesito de controlar a escrita científica é a NBR 10719, de 2011, que é chamada Informação e Documentação, Relatório Técnico e Científico. A apresentação. Então, isso aqui para a pessoa que nunca pegou um texto, aí poderia pegar essa norma para dar uma olhada, para entender também quem vai elaborar um trabalho de TCC ou qualquer outro tipo de trabalho, poderia também dar olhada nessa norma, que já dá as diretrizes importantes para a preparação e elaboração de um documento técnico-científico. Um ponto importante que muitas pessoas, na hora de redigir, eles esquecem de colocar é citar as próprias figuras e tabelas dentro do texto, né? Então, estou falando aqui, aquele texto está representando um resultado importante, mas eu esqueci de falar o número. Que a figura 5, por exemplo, a figura 3, fala isso. Então, eu só falo que a técnica está representando um resultado interessante, mas eu não coloco o número da figura no próprio texto, né? Isso é uma coisa muito importante que precisa ser inclusa. A figura e a tabela, quadro, devem ser citados no próprio texto. Para a gente fazer o tratamento, já existem bastante ferramentas, né? Mas uma das ferramentas que eu particularmente conheço bastante, eu gostei bastante de algumas delas. A gente tem o Excel, né? Que é um modelo mais padrão, que é o equivalente dele do LibreOffice, que é o cálculo, que é formato gratuito, uma coisa interessante, né? A gente sabe que o pacote Office não é gratuito, e o LibreOffice é uma alternativa gratuita para as pessoas que não têm acesso ao Excel, ou o pacote MS Office de uma maneira geral. Então fica a dica que esse LibreOffice também é uma ferramenta muito legal e interessante, que ainda é gratuita. Temos um programa chamado Origin Lab, que é um programa pago, é o mais utilizado provavelmente no mundo inteiro, pelas ferramentas que ele favorece, né? Ele é um programa muito famoso para todas as áreas. Ele facilita muito esse trabalho, tanto de representação gráfica, quanto de análise de cálculo de estatística em cima dos seus resultados. Então ele tem esse poder, por isso ele é muito destacado. Porém, ele vai ter a versão paga, então se você tem acesso como aluno, com seu grupo de pesquisa, vai ser uma vantagem. Senão você precisa procurar outras ferramentas. Outra ferramenta interessante que é o Grapher. Utilizei ele bastante também, um programa bastante bonito para representação gráfica que poderia ser utilizado. E o Kitplot, que eu destaco também aqui como tem uma versão livre neste link, que vocês poderiam acessar. É um programa que tem um visual muito parecido com, pelo menos as ferramentas muito parecidas com a do Origin. Então ele é um programa mais leve até para você rodar ele no seu computador. Ele é muito mais leve do que o Origin. E ele é mais fácil até para a utilização. O Origin sempre muda a versão e muda também os parâmetros dentro de cada aba. Então, as pessoas treinadas, mesmo assim, eles ficam com certo problema de adaptação para entender a nova versão que está oferecendo. Então, o Kitplot é uma ferramenta bem interessante. Fora disso, a gente poderia já destacar outras ferramentas disponíveis nesse ramo. Falando somente no Excel agora, que o Excel, mesmo que ele é considerado uma ferramenta clássica, né, uma ferramenta bem padrão, mas também a gente poderia fazer com pouco esforço nele, deixar a figura um pouco mais bonita. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no Excel, montar o gráfico. Montando o gráfico, você vai ter esse visual, que é um pouco pobre, né, um visual muito, com as fontes aqui muito pequenas, eu não consigo visualizar muito bem, eu não estou vendo aqui nenhuma representação estatística de erro ou de uma modelagem, seja linear ou exponencial, então aqui está faltando muita informação, para eu considerar isso um gráfico completo a ser representado ou representando uns resultados. Então, o Excel vai me dar essa ferramenta de montagem rápida, fácil, e aí eu vou ter que fazer um pouco só de trabalho. Ele tem menos trabalho que os outros programas. Um pouco de trabalho para você transformar a figura dele em um formato mais plausível. Como a gente está vendo aqui no outro lado, colocamos legenda, colocamos títulos dos eixos, colocamos
aumentamos aqui a linha, e depois a gente aplicou um modelo, que foi um modelo linear, com R quadrado, 0,94, um valor interessante. Então, a partir disso, você está deixando a sua figura pronta para ser representada. Neste modelo, você está falando de uma representação mais plausível, que vai deixar o leitor entender, apenas a partir da figura, entender o que está querendo dizer. Às vezes, nem precisa ler o seu próprio texto descritivo, mas é interessante entender da discussão que você está abordando. Por que está tendo esse tipo de resultado? Que esse aqui é o ponto que a gente já vai falar, dos pontos a vir. As figuras necessitam ser claras e objetivas, evitar sobrecarga de informação. Então, como falamos, você poderia ver algumas figuras com bastante informação dentro. Então, para eu, de novo aqui, esse tipo de figura que não é recomendável, ele não tem informação nenhuma, ele só tem uma representação. Esse tipo de figura que já representa algumas informações interessantes pertinentes a esse resultado. Mas aí, às vezes, você poderia encontrar outra figura, ou a gente poderia praticar esse erro, de colocar tanta informação, ou pelo menos assim, vai ter muita informação sobrecarregada, isso dificultaria um pouco a questão de visualização da figura, né? Então a figura tem que ser limpa, tem que ser objetiva, e tem que ter aquele visual bonito que sempre estamos destacando no quesito de colocar um pouco de cores, ao invés de deixar preto e branco, o trabalho todo fica preto e branco, coloca um pouco de cores, já que agora, hoje em dia, todas as revistas agora têm versão online, que isso facilita a visualização dos artigos na forma colorida, sem precisar se preocupar com uma questão do meio ambiente na impressão colorida, e sempre os autores vão ter acesso a essas revistas em formato online também. Então isso é uma coisa interessante que a gente tem que visar, figura clara, objetiva e bonita, com visual bonito. Isso tem as suas vantagens, vai facilitar o processo de aceite do artigo e vai facilitar a leitura do próprio autor depois. Então a gente sempre pensa em representar a estatística junto com o nosso trabalho. Não tem sentido a gente apresentar uma figura ou uma coluna que nós temos aqui a barra de erro. A barra de erro que vai falar para mim o quanto o meu resultado é confiável, se eu posso considerar que essas duas colunas que são um pouco diferentes aqui na altura, eles são iguais ou não. Isso que a gente chama de representação ou comparação das populações. Então, sem essa comparação, colocando as barras de erro, eu não vou saber se o meu trabalho está sendo diferente, esse método que estou aplicando para modificar alguma coisa sendo analisada. Isso vai ser representado diferentemente ou não. Os resultados são diferentes ou iguais quando a gente está falando de um modo estatístico. Então, a estatística é uma coisa que a gente sempre tem que fazer junto com o nosso tratamento de dados. Não pode ser descartada. Então, o objetivo geral do nosso congresso aqui, da nossa conferência, é introduzir um pouco esse conceito que algumas pessoas acabam esquecendo e acabam mexendo na estatística lá no final e ficam só fazendo poucos tratamentos aplicados em cima da estatística, que às vezes não valoriza o trabalho e não deixa o trabalho com visual muito adequado, cientificamente falando, na hora de apresentação. Então essa imagem aqui que estamos visualizando aqui foi feita por programa Kitplot. Esse aqui foi por Excel de novo. Então o Excel consegue te dar umas figuras bonitas também. Só a questão toda é mexer nele um pouco para você deixar ele nesse estilo. Então aqui temos essa aqui que é razoável. Aqui também é bonita. Colocamos algumas colorações. Esse aqui por outro programa. Você vai ver que fica um pouco diferente de um programa para outro. E aqui já foi feita por o Grapher, que é a figura o texto de FTR. Então é uma coisa interessante também a gente destacar. O Grapher tem essa facilidade quando você tem uma gama de ensaios que você queria colocar todos juntos no mesmo lugar, ele facilita para você este tipo de trabalho. E no final estamos falando de apresentação dos dados acompanhados com os dados estatísticos, como havia destacado. Sem os dados estatísticos, o trabalho sempre vai estar olhado de uma maneira diferente. Os especialistas não vão valorizar o seu trabalho poderia estar recusado facilmente. Então, pelo menos assim, pensa na questão de apresentação do erro experimental, apresentação de desvio padrão, apresentação do modelo. Se tiver algum modelo que poderia representar o comportamento das suas amostras, é de suma importância você representar também, como estamos visualizando nesses modelos. E aí tem um programa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, chama JASP. O JASP é um programa que te faz esse estilo de comparação de população, que eu acho que o professor Fernando já vai destacar na parte dele. Ele faz esse tipo de representação, ou de comparação de população, de uma maneira fácil. Então, a partir dessa comparação de resultados juntos, você já consegue visualizar qual é a amostra que está diferente da outra ou que está estatisticamente não diferente da outra. Então, essa é uma coisa interessante que a gente também precisa mostrar no nosso trabalho. Eu vou deixar essa parte aqui focada mais na estatística para os outros professores que vão destacando durante os mini cursos deles, que temos uma gama de informação muito interessante apresentadas por todos eles. No final, quero só destacar neste resultado da discussão que será necessário não apenas descrever o resultado, ou seja,
Não vai ser apenas pegando essa figura, vai falar, no caso da referência, deu aqui esse resultado, 4 pontos alguma coisa, e no caso de 5%, GTR5, deu um pouco mais. Essa aqui é a descrição, né? Você está falando, aconteceu isso, isso, isso. Agora, explicar o porquê disso é fundamental também. Por que deu aqui resultado muito parecido? Por que não deu resultado muito longe? Então, isso aqui seria o quê? A discussão do trabalho. Por que esse resultado aqui teve esse comportamento? Por que esse aqui não teve tanta diferença? Porque ficou muito parecido aqui o resultado dele. Então, isso tudo tem a ver com a discussão do trabalho. Não adianta apenas colocar as informações descrevendo o resultado, não. Descrevendo e discutindo, explicando, elaborando explicações embasadas na literatura. Então, essa explicação, claro que eu não vou ficar dando palpite, né? Eu vou sempre baseado na teoria específica, do artigo específico, do livro específico, que está destacando essa ideia. Por isso, eu preciso ter muito conhecimento da própria literatura. Por exemplo, o que significa o tal valor? Ok. A última coisa aqui, o autor deve vincular os resultados, casar os resultados entre si. Por exemplo, eu estou fazendo um ensaio de TGA, de análise térmica, mas sozinho eu não posso usar ele como uma ferramenta absoluta para me dizer que realmente isso está acontecendo dentro da minha amostra. Afinal, eu pego de 5 a 20 miligramas para fazer esse ensaio. É uma coisa muito pequena, uma quantidade muito pequena. E existem muitos fatores que poderiam influenciar esse resultado que a gente aprende a partir da teoria dessa técnica. Então, nesse caso, eu preciso que tenha algumas técnicas complementares para ter resultado mais confiável do que estou fazendo. Perfeito. Então, a partir desse também, eu preciso pensar depois na hora de discussão dos resultados, que eu case essas técnicas juntas. Senão, eu vou ter um texto pobre. Uma técnica isolada, a segunda técnica isolada, sem fazer esse vínculo, deixando elas, corroborando elas entre si. Então, nesse quesito, estou falando de incluir resultados das diversas técnicas para corroborar elas entre si, correlacionar elas com outros autores, outros trabalhos. Fulano fez a mesma coisa e deu um resultado muito parecido. Ou o meu resultado ficou muito diferente da literatura por causa de tal coisa. Isso é muito importante. Destacar-se os objetivos propostos na pesquisa. Lá no início do trabalho, a gente sempre faz coloca o nosso objetivo, né? Objetivo geral, objetivo específico. No final, a gente tem que falar que o nosso resultado ele está de acordo com esse objetivo. A nossa conclusão está de acordo com esse objetivo. Então, não deixando esse boiando. Perfeito. Até esse ponto, é tudo que eu queria falar com vocês hoje. Porém, tem um outro ponto apenas para acrescentar, que é uma ferramenta, uma técnica muito, muito simples, muito rápida, para a gente também ter mais uma ferramenta para a criação de uma imagem bonita, que é chamada no inglês Tag Cloud, ou no português, nuvem de palavras. Alguns de vocês com certeza já viu isso, né, em algum lugar, mas a nuvem de palavras nada mais do que você está destacando aqui, dentro de algum texto específico, que seja o seu, ou que seja um texto que você está querendo saber qual é a palavra-chave nele, qual é a palavra mais importante, você faz esse tipo de representação, você conseguiria ter uma ideia muito fácil sobre qual é o tema do trabalho, quais as palavras-chave que você poderia destacar. Então aqui, nuvem de palavras, uma lista hierarquizada, visualmente, uma forma de apresentar os itens de conteúdo de um texto. Então aqui, dentro desse texto que foi analisado por esta figura, eu consigo destacar a palavra SBR, e a palavra rubber, que é borracha, MW, que é microwave, UV, que é ultravioleto, como as coisas mais destacadas nesse trabalho. Por fim, a gente vai fazer uma varredura assim dos sites que poderiam fazer isso para você de uma forma rápida e gratuita. Alguns deles não são totalmente gratuitos, mas assim, estou apresentando apenas alguns assim importantes na rede. O Tagoo, Word Clouds, Tag Clouds, e temos o Word Cloud Generator. E o quinto aqui que eu gosto bastante, que é o Word Art. Word Art é bem interessante. Vou fazer até um exemplo com vocês aqui, baseado nesse texto. Então vou pegar esse texto aqui, que está um texto qualquer. Você poderia colocar um link, você poderia pegar um texto específico, você poderia pegar um documento. Então vou pegar aqui esse texto, beleza? Copiando ele. E aqui, indo aqui no site do WordArt, você vai ver esse visual quando você abre ele. Nesse visual, eu vou aqui em adicionar. Perdão, eu vou em importar, né? Aqui em importar você consegue ter, ou você colocar um texto, ou você pegar um link da web. Se você pegar um link, é só colocar aqui, ou eu vou colocar aqui no caso o texto meu. Então ele fala para você aqui umas ferramentas interessantes que a gente deixa por padrão, porque eles filtram um pouco dessas palavras, as palavras repetidas não precisam ficar destacadas. Então aqui importar, aqui ele já colocou aqui todas as minhas palavras, baseado no meu texto que eu coloquei. Agora é só falar visualizar. Está processando. Ok, processou aqui, então, de novo eu estou conseguindo ver que a palavra rubber, que é borracha, está destacada, a palavra resíduo, a palavra recuperação. Algumas palavras
Mas aí eu estou visualizando algumas palavras repetidas que não tem muito sentido. Igual essa aqui, e ao, estão repetidas que não preciso delas, né? Então eu só tirar aqui. Então você que consegue fazer isso, depois de fazer visualizar, que ele vai recalcular as suas palavras, retirando essas duas palavras. Então esse aqui é um dos formatos que você poderia colocar, mas você também consegue colocar aqui um monte de formatos diferentes, né? Você consegue, por exemplo, se estiver trabalhando com um tema que tem a ver com sustentabilidade, por exemplo, você escolhe uma árvore, por exemplo, aqui, em natureza, coloca uma árvore. Fala visualizar. Aí te dá uma árvore que tem a ver com o conceito de sustentabilidade verde, né? E dependendo do tema do seu trabalho, de o que você quer mostrar, você poderia escolher aqui um monte de ferramentas para você destacar ele facilmente. Então aqui um ônibus, a mesma coisa poderia acontecer para ele. E você também poderia mudar as cores a própria figura que fica mostrada aqui. Então deixa isso aqui como uma ferramenta interessante também para a gente utilizar. No final do trabalho, eu gostaria muito de agradecer você que ficou até agora. Espero que este mini curso tenha apresentado, pelo menos assim, alguns conceitos muito básicos que você possa aproveitar durante a sua jornada de pesquisa ou preparação de figuras e imagens de uma maneira rápida, fácil, sem fazer nenhum trabalho de profissional. A gente não precisa se tornar um profissional de edição de imagem para a gente destacar o nosso trabalho. Não esqueça que as imagens têm um poder muito grande, né? O objetivo principal aqui desse mini curso é que a gente entender que a imagem é muito importante. A gente já entende isso porque a gente está visualizando isso no dia a dia. Porém, precisamos entender como a gente poderia inserir esse conceito dentro da nossa vida, do dia a dia, como pesquisadores ou estudantes de pesquisa. Essa é uma coisa muito importante. Então, mais uma vez, obrigado. E sejam muito bem-vindos nessa conferência. E espero que a gente se vê em outras oportunidades futuramente. Grande abraço.